Lição 7, 5 a 12 de agosto de 2023. Promessa é dívida. Texto-chave: seja somente forte e muito corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado, nem para um outro. Assim, você será bem-sucedido em tudo que fizer. Josué 1:7. Teaser. Nessa semana, o foco está nas promessas e na constância de Deus na vida de seu povo. Vemos uma nação que poderia ter se desfeito com a morte de Moisés, mas em vez disso ela anima Josué a ser valente e corajoso e decide segui-lo. Igualmente, vemos um Deus que transfere suas promessas para o sucessor de Moisés. Sua palavra é seu compromisso, e ele não se esquecerá de uma promessa que ele fez. Todos nós fazemos promessas que não cumprimos. Muitas vezes as razões para não cumprirmos as promessas são realmente válidas. No entanto, elas não deixam de ser promessas não cumpridas. Todos nós falhamos, mas há alguém que nunca deixe de cumprir suas promessas. Muitos textos da Bíblia comprovam isso, e as evidências provam como Deus está cumprindo suas promessas. A fidelidade é algo muito importante na vida das pessoas. Essa história mostra a constância de Deus em nossa vida, não apenas por palavras, mas por sua atuação. Também mostra a transcendência de sua graça para conosco, que se torna evidente quando Deus permite que suas promessas continuem através de gerações. Roteiro original. Mais uma página foi virada na história do povo de Israel. Agora, os israelitas estão prestes a conquistar Canaã. Moisés morreu e Josué assumiu a liderança. Uma das promessas mais lindas da Bíblia se encontra no texto dessa semana. Leia o capítulo 1 do livro de Josué. Deus animou o novo líder de Israel e garantiu estar com ele como estivera com Moisés. Em seguida, responda às perguntas. Há alguma coisa que chama de forma especial sua atenção nessa passagem sobre promessas? Por que Deus concordou em honrar as promessas que ele fez a Moisés também para Josué? Por que você acha que as 2 tribos e meia ficaram para trás? Por que é importante notar que Deus honra suas promessas? Como você acha que se sentiram os moradores da Terra Prometida ao saberem que os israelitas estavam se aproximando de sua região? Zoom. Além dos textos-chave dessa semana, de Josué 1:7, leia a história de Raabe registrada no capítulo 2 do livro de Josué. Olhe o contexto das promessas que foram feitas pelos israelitas, por Raabe e por Deus. Note que todas as promessas foram mantidas pelas pessoas e também para cada parte envolvida. No entanto, Deus foi glorificado por meio de cada promessa. Depois, leia a travessia do Rio Jordão no capítulo 3, quando a Arca do Concerto, que literalmente significava promessa, foi levada para dentro da água. A correnteza do Rio Jordão parou, permitindo que os israelitas passassem sãos e salvos para a terra prometida. Imagine como Josué se sentiu a lembrar da travessia do Mar Vermelho quase 40 anos antes. Desta vez, ele estava conduzindo o povo. O comentário bíblico adventista, versículo 2, página 163, se refere assim ao novo líder de Israel. Josué, sem dúvida, tinha consciência de sua incapacidade. Não havia aspirado à alta honra e à grande responsabilidade da posição que agora lhe cabia. Não as tinha procurado. Portanto, quando recebeu o chamado para assumir o posto deixado por Moisés, sua coragem pôde ter vacilado por um instante, e precisou ser encorajado por Deus e pelos homens. Na continuação do texto está a declaração do que é necessário para que alguém se torne um líder sábio usado por Deus. Somente quando os seres humanos sentem de verdade a própria incapacidade é que Deus os considera qualificados para assumir grandes responsabilidades.
e, por vezes, até mesmo aquelas que aparentemente são impossíveis. Making of. Só no primeiro capítulo do livro de Josué, Deus ordenou 3 vezes que o novo líder de Israel fosse forte e corajoso. De acordo com o comentário bíblico adventista, Josué havia demonstrado coragem no passado, mas Deus repetiu isso vez após vez. Josué era humilde aos próprios olhos, não duvidava do poder nem das promessas de Deus, mas desconfiava de si mesmo, de sua sabedoria, força e suficiência para realizar a missão à sua frente. Talvez esse sentimento se devesse em parte ao seu relacionamento com um homem tão grande como Moisés. Deus tem em alta estima o espírito humilde, porque ele pode trabalhar por tal pessoa e com ela. Foi justamente a humildade de Josué que deu testemunho eloquente de sua capacitação para desempenhar a missão a ele confiada. Os descendentes de Ruben, os descendentes de Gade e meia tribo de Manassés preferiram não atravessar a divisa da terra prometida. Contudo, os homens lutaram bravamente e estiveram ao lado de Josué até que a ocupação e a distribuição das terras fossem concluídas. Tudo indica que depois eles receberam a autorização para voltar e cuidar de suas famílias que haviam ficado do outro lado do Jordão. Josué 22, 1-4. Extras. Leia os textos bíblicos adicionais. Há algum verso em particular que você acha que se aplica à sua vida? O que nós podemos dizer sobre as promessas de Deus através da história da salvação? Os textos são 1 Reis 8:56, Salmo 106:12 e Romanos 15:8. Na história dessa semana, Deus está constantemente dizendo a seu povo que ele honrará as promessas feitas a Moisés. Josué compreendeu isso e, por sua vez, sustentou as promessas que Moisés fez aos Rubenitas, Gaditas e à meia tribo de Manassés. Nós também temos a tendência de cumprir mais promessas quanto mais promessas são cumpridas a nós. É uma questão de caráter cumprir o que prometemos. É melhor prometer menos e ser capaz de cumprir o que prometemos. Como glorificamos a Deus quando cumprimos as promessas que fazemos? Escreva num cartão o texto de Josué 21:45 e coloque em um lugar que você veja com frequência. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Permita que esse verso lembre você da constância de Deus e de suas promessas. Panorâmica. A coluna de nuvem de fogo foi uma prova da promessa que Deus fizera ao seu povo, de que ele sempre estaria com eles. Apesar do povo nem sempre ter cumprido as coisas que Deus pediu a eles, nós vemos a graça de Deus do início ao fim do Antigo Testamento, quando ele faz do possível para permanecer numa aliança de amor com seu povo. Separe um tempo para ler com calma o capítulo 44 do livro Os Escolhidos. Entre na história e sinta as emoções da conquista de Jericó. Deus usou estratégias surpreendentes para dar a vitória aos israelitas. Observe os detalhes. Você perceberá o enredo. É muito melhor do que os muitos filmes de Hollywood. E o melhor de tudo, essa história aconteceu de verdade. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu clamor para com eles. Salmo 44:3. Se estivesse lá, você teria seguido as orientações de Josué? Imagine a emoção de ver as muralhas de Jericó sendo derrubadas miraculosamente pelo poder de Deus. Embora os israelitas estivessem cheios de tristeza por sua grande perda, não foram deixados sozinhos. A coluna de nuvem repousava sobre o tabernáculo durante o dia e a coluna de fogo à noite. Deus ainda estava disposto a ser seu guia e auxiliador, se eles andassem no caminho de seus mandamentos. Os Escolhidos, página 294. Off. Se cumprir uma promessa importante para você, imagine para Deus. Na história dessa semana, vimos como Deus estava preparando Josué para desempenhar uma tarefa que exigiria plena confiança e fé nele. Deus prometeu estar com o novo líder de Israel, assim como estivera com Moisés. Josué devia ser forte e corajoso e confiar que Deus estava à frente deles. Você se considera corajoso? A coragem é um traço de caráter que todo cristão precisa desenvolver e que se tornará cada vez mais necessário à medida que o fim se aproxima.
Reflita sobre esse texto e tome sua decisão de corajosamente colocar-se do lado de Deus, confiando que Ele conduzirá também sua vida e cumprirá todas as promessas que Ele fez. Uma das maiores necessidades de hoje é a coragem. Coragem para confessar a Cristo em palavras e em atos em todas as ocasiões. Coragem para crer na Bíblia e viver em harmonia com ela. Coragem para expressar as convicções e segui-las mesmo quando se está em minoria. Satanás não teme conhecimento, influência ou riquezas, mas treme diante da intrépida coragem de uma pessoa humilde que avança em fé. A coragem inspirada por Deus equipa a alma com um poder invencível. Que Deus o abençoe em seus propósitos. Não é o juramento que nos faz acreditar no homem, mas o homem que fez o juramento. Ésquilo. É pobre aquele que não pode prometer algo. Thomas Fuller. Deus nunca fez uma promessa que fosse boa demais para ser verdade. Dwight Moody. Além disso tudo, substituir um grande líder não é uma tarefa fácil. Para Josué, também não foi. Mas o legado de Moisés foi recompensado na confiança que a nova geração depositou nele. Eles sabiam que Deus estava com Josué e podiam avançar sem medo do futuro. Está disponível o capítulo 44 do livro Escolhidos.